Meus irmãos, boa noite a todos, uma boa tarde, que está iniciando, Nós queremos dizer a todos do nosso carinho, das nossas considerações que temos a todos que nos assistem. Que Deus nos abençoe, fortalecendo os nossos ideais. No momento em que a noite avizinha-se das nossas almas, trazendo a serenidade das horas para o repouso do nosso corpo, nós estamos aqui mais uma vez na reflexão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrando que acresce em nós, todas essas tardes de reflexão, uma responsabilidade maior quando nós, diante desse Evangelho de luz, corre os nossos olhos nas letras. Que essas letras então, nessa tarde, comungando com o nosso Alexandre, possamos então passar deste papel amoroso para as nossas ações da caridade, procurando atitudes que agradam nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, meus irmãos, nós estamos lembrando que somos almas em desalinhos, somos almas descuidadas. Até hoje nós não percebemos os valores das horas, das beneficências celestes que já recebemos até aqui agora, na presente reencarnação. Sabendo disso, nós sabemos também que o Cristo conhece o território do nosso coração. Por isso, outra vez, nós estamos pedindo a Ele, com a sua equipe espiritual, para distribuir para todos nós a consciência que nós estamos diante de tribulações, mas que irão passar. Passar como? Passar deixando experiência para todos nós nas grandes reflexões deste momento. Companheiros, quando nós dizemos avantes, irmãos, é porque nós temos a certeza que Jesus está caminhando conosco. E nesse caminho seguro, em que nós lembramos de Chico Xavier, que nos deixou em terra firme, que Ele possa então mais uma vez acudir às nossas almas. Essas nossas almas que precisa mergulhar no cosmos para agradecer, Senhor, diante dos teus olhos, que nós somos companheiros, somos filiados à Irmandade Divina que Deus nos criou. Assim, junto com o nosso Alexandre, mais uma vez, nós vamos comungar, refletindo, Senhor, as leituras que virão a nosso favor. Passamos para o nosso Alexandre, pedimos à equipe salutar que assegure essa simples tarefa que nós estamos aqui impregnando em nós com esse conhecimento mínimo, mas que possa ser estendido sempre em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe. Olá a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez fazendo o Evangelho, porque eu lembro que antes da pandemia todos nós estávamos engajados nas casas espíritas, eu, por exemplo, falando um pouquinho em cada lugar, toda semana, A Donda também com seus trabalhos fraternos que nunca param. E tudo isso para nós é muito gratificante, além das nossas correrias materiais. Mas assim como numa caminhada que nós estamos, talvez numa praça, fazendo uma caminhada para trabalhar o corpo, exercitar o corpo, a gente para um pouquinho para beber uma água. Na vida também precisa ser assim. Porque nós vamos caminhando de uma forma desenfreada, nós ainda que pensamos mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, nós não lembramos de parar para pensar, para repensar os valores todos que nós temos das coisas do mundo, das pessoas e de Deus. Então tem horas que Deus força isso em nós. Às vezes vem alguma apatia, vem alguma doença, ou vem algum momento que nos para, como uma pandemia dessas, por exemplo, para fazer com que nós paremos um pouquinho, que possamos beber água, tomar um café, como a gente faz aqui na casa da Donda, Sempre. E, além disso, refletir. Então, às vezes é Deus que nos força a dar essa parada da nossa caminhada evolutiva para pensarmos um pouquinho em nossas vidas, como que estamos caminhando em nossas vidas. Porque muitas vezes pegamos um caminho errado e não percebemos.
E aí Deus, então, como sempre está por nós, e os nossos anjos da guarda, principalmente, né, amando de Deus, eles vêm e nos cutucam. E então Deus manda um serviço maior, como é o pelo qual nós estamos passando agora. Eu sei que nós estamos loucos para que passe rápido. Mas antes que passe rápido, nós precisamos parar um pouquinho. Porque não adianta passar rápido e voltarmos na nossa mesma correria, com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias, atropelando o semelhante, não vai adiantar. Então, que pensemos primeiro. Queremos que volte logo ao normal. Todos nós queremos. Eu estou louco para que volte ao normal, para que eu continue falando nas casas de oração que eu falo. A Donda também continuar os seus trabalhos nas casas espíritas que ela auxilia. Nós queremos isso. Mas nós precisamos parar e pensar um pouquinho em tudo isso. Não só no trabalho material, mas também no trabalho fraterno que fazemos para com todos. E como nós sempre estamos aqui no domingo, continuando esse trabalho maravilhoso, não é? Que ajuda a nós que estamos falando, e eu acredito que ajuda um pouquinho também quem está ouvindo. E nós temos observado o pessoal nos agradecendo, dizendo para a gente continuar, e nós estamos aqui, à medida do possível, continuando com o nosso Evangelho no lar de domingo, aqui na casa da Donda. Mas então a gente já vai passar para o Evangelho, falar um pouquinho dele. E eu vou pedir a Donda para abrir aleatoriamente, para a gente poder falar um pouquinho sobre. A beneficência, capítulo 13. Isso. A beneficência, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Qual que é o item? Item 11. Pronto. Conseguiu? Vou ler um pouquinho para nós. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando, representantes da divindade, entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito estes semblantes descorados se iluminarem de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que penetravam, como agudo punhal, no coração materno. Eu tenho fome. Ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daqueles que vê renascer a alegria onde, um instante antes, não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Praticamente já diz tudo. Nós então, como eu disse, estamos passando por uma pandemia, e essa pandemia modifica as nossas vidas. Faz com que, de repente, nós estamos vendo lives de cantores,
de várias pessoas conhecidas no mundo, e então elas recebem doações e passam essas doações para aqueles que necessitam. E todos nós também, no nosso caminhar no dia a dia, nós estamos fazendo isso. Nós estamos vendo as pessoas fazendo coisas que elas não faziam antes, ou faziam uma vez ou outra, mas agora elas fazem mais vezes essa beneficência, essa atenção para com o semelhante, porque agora ela está vendo que devido a uma pandemia, então nós estamos vendo as pessoas nas ruas, nas casas, passando por dificuldades. Muitas não podendo trabalhar, muitas passando fome, passando frio, e aí então nós nos forçamos a auxiliar porque antes não o fazíamos. Estávamos na correria do dia a dia, estávamos nas fazendas, nos sítios, nos campos, mas não procurando o infortúnio. E então vem uma situação como essa que traz o infortúnio às nossas vidas, nas nossas portas, na televisão. E aí então algo nos comove. E essa comoção faz com que então a gente auxilie de alguma maneira. Ao auxiliar, nós estamos sentindo uma alegria que não sentíamos antes. De onde vem isso? Aí está, na benevolência, na beneficência para com o semelhante. Alegrias que essas pessoas que já estão acostumadas a auxiliar naturalmente sentem todos os dias. E não essa alegria vulgar que nós procuramos, como disse no Evangelho, nas festas. Porque muitos de nós nos dizemos infelizes. Por quê? Nos dizemos infelizes, mas nós não procuramos o semelhante para encontrar essa felicidade. A não ser nas festas, para curtir. A não ser nas baladas. E aí quando nós não encontramos essas festas, essas baladas do mundo, o que o mundo nos proporciona, nós nos sentimos infelizes. Mas nós não estamos percebendo que a verdadeira felicidade está em viver na terra, auxiliando, educando, alimentando, vestindo e visitando aquelas pessoas que porventura estão precisando de alguma coisa e não tem aquele que não precisa de alguma coisa. Os ricos, eles podem não precisar de coisas materiais, porque já tem até o supérfluo, mas precisam de um abraço, precisam de uma conversa fraterna. E assim, desde até os mais miseráveis, aos mais simples, aos menos favorecidos, que estes sim precisam do auxílio material. E quando nós vamos nos encontrando nesses auxílios que praticamos para com os outros, e também quando precisamos, aceitamos de bom coração, aí está a verdadeira felicidade, que nós vamos encontrando devagar, porque estes momentos vão nos contaminando. Aí, depois que passa então um momento como esse, essa pandemia, aqueles que se ingressaram e sentiram realmente que a diferença está ali, no auxílio fraterno, elas passam a fazer mais vezes. Pode acontecer, e sempre acontece, que mesmo de um momento como esse, assim que ele passe, muitos ainda, mesmo que auxiliaram um pouco, ainda estão frios de coração. Quando voltar ao normal, vão voltar na sua correria do dia a dia. Vão voltar a fazer as coisas que sempre faziam. Vão voltar para as fazendas, para os campos, para as suas empresas e buscar só ganhar mais a cada dia. Mas não quer dizer que esse momento não fez uma diferença no coração destes. Plantou uma sementinha. E isso é o que importa. Eu só vou repetir o início. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Quer dizer, a partir do momento que nós auxiliamos, que nós ajudamos, que nós pensamos no outro, nós paramos de levar vantagem, de prejudicar, passamos a ver mais o outro, procurar entender mais seus direitos, mais o que se passa com ele, consequentemente buscando o que nós chamamos de paz na consciência. Isso nós vamos trabalhando com o tempo, e a paz na consciência, para aqueles que têm, nós sabemos, é a maior bênção que podemos ter na vida. E aqui está dizendo que as maiores alegrias que podemos ter é na beneficência. O Evangelho nos traz
conforme os ensinamentos do Cristo. Não está dizendo que são nas coisas materiais, no supérfluo, nas festas mundanas do mundo. Está dizendo que é quando eu visito alguém com intenções fraternas, que é quando eu auxilio alguém que precisa com uma cesta básica, com uma blusa de frio, com uma visita na prisão, aquele que foi preso, mesmo que ele tenha cometido algum crime. Ele não deixa de ser um filho de Deus, irmãos nossos, que errou agora, assim como erramos lá atrás. Ou talvez ainda vamos errar. Então é essa compreensão que todos nós precisamos ter da beneficência como Cristo nos passou. Benevolência, boa vontade para com todos. Indulgência. Indulgência, que é a gente entender a imperfeição dos outros. E perdão das ofensas. Trabalhando dessa maneira, nós podemos ter certeza de uma coisa. Teremos paz na consciência, mais fé em Deus e mais fé no futuro. Fala um pouquinho pra gente da beneficência. Então, falei Alexandre, demais. quando a gente recorda a vida de Jesus, a gente percebe a ponderação que ele teve diante de qualquer tipo de situação, igual qualquer qualidade de oferecimento de caridade para com todos aqueles que precisam. Se mergulharmos dentro de nós, buscando algo que favorece para Jesus pisar no nosso coração, ainda está muito vago. Mas não podemos perder a esperança de ser melhores um dia. E esse dia está chegando, porque as aflições da vida estão sempre conosco, estão diante de todos aqueles que estão aí, que a gente está percebendo. Nós percebemos que o próprio capítulo, que é o 13º, que fala para uma mão esconder o que dá, para a outra não saber. Então, eis o segredo da caridade. Mas a caridade com a beneficência é aquele desencapar da nossa alma e ser severo para conosco e aprender a doar passos firmes e tolerantes nessa senda do bem que nos aguarda. Então, ele já começa, meus amigos. Então, Cristo preparou todo o terreno para os discípulos continuarem conosco através desse evangelho de luz. Então, mas a ponderação que ele teve foi até diante dos discípulos, que nem todos participaram das benécias que o Cristo distribuiu na terra. Me lembro que, parece que no livro do Boa Nova, Humberto de Campos percebe lá, com a mão do Chico, falando que Jesus esperou até a ausência de Judas para explicar melhor o que era o bem, que já sabia que ele estava ligado a denários ainda. Então, mas Jesus se conteve e cedeu dentro da beneficência, esperando que Judas um dia acordasse. E esse mesmo Jesus está nos esperando e trazendo essas letras de luz, que é a sua vida do Evangelho, para despertar as nossas almas que ainda vivem nessa escuridão. Essa beneficência, na atualidade que nós estamos sofrendo, as arremetidas desse vírus, é para nós sentarmos um pouco diante da situação que está acontecendo no mundo inteiro e lembrar que Jesus é conosco, mas nós precisamos estar com Ele. Então, que a beneficência, nesse momento que nós estamos refletindo, possa ser o organismo necessário que nós podemos mexer em favor do próximo. Muito bom. Que nós entendamos que nós estamos caminhando para a bondade. Não podemos nos dizer bons. Por mais que já estejamos entendendo o caminho que devemos traçar, buscando auxiliar o semelhante, nós devemos nos lembrar que nós devemos entender esse ensinamento, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Significa não ostentar. Porque muitos de nós nos achamos bons. E colocamos então nas redes sociais, olha como eu sou bom, olha a caridade que eu estou fazendo, quantas cestas básicas eu estou doando. Mas vamos lembrar de uma coisa, o Cristo, quando ele veio a este mundo, ele alimentou, ele curou e ele ensinou. Porém ele mesmo não escreveu nada. Ele mesmo não foi nos holofotes para dizer o que ele fazia. E ainda assim, quando ele cura um leproso,
ele diz para ele assim: vai e conta para os sacerdotes que você foi curado por Deus, mas não diga que foi por mim. Eu fui um pouquinho mais claro agora, não está escrito assim, mas é esse o entendimento. E até mesmo o que ele escreveu na areia, ele apagou. Significa, ele não ostentou nada que fez de bom para conosco aqui nessa terra. E ainda assim, quando um rapaz chega para ele e diz assim: bom mestre, ele diz assim: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Porque o Cristo, sendo irmão nosso, há um tempo muito longínquo atrás, ele também errou um pouquinho como nós erramos. Porque ele começou do zero como nós estamos começando. Então por isso que ele disse isso, porque ele não é bom desde sempre. Lá atrás ele errou um pouquinho como nós erramos hoje. Ele já foi um aluno. Por isso que ele diz: eu não aceito o título de bom, mas eu aceito o título de mestre, porque eu já passei por tudo isso e hoje eu posso ensinar. Nós também temos uma lição semelhante com Chico Xavier. Nós sabemos que a maior caridade que ele fez na terra, alimentando também, investindo e auxiliando os outros, foram ditos mais pelos outros que escreveram dele, não exatamente por ele. Então por isso que nós devemos aprender com essas grandes almas que caminharam nessa terra e que estão nos ensinando a sermos melhores a cada dia. Muito bem. Você quer falar um pouquinho de um outro livro? Vamos fazer o pão nosso. Você quer que eu escolha para você? Agora nós vamos fazer o inverso. O Alexandre que vai abrir para nós o livro Pão Nosso. Se alguém depois quiser seguir a leitura, que nós vamos refletir, é bom, né? Sim. Muito bom. O Senhor dá sempre. Do livro Pão Nosso, da leitura 63, Jesus com Lucas. Então, nós vamos falar sobre a parábola primeiro, né? E procurar entender o que é que as mãos abeludadas de Chico com Emmanuel trouxe para nós essa dissertação. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o permitirem. Que pergunta, hein? Então vamos lá. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Olha que interessante. Quando alguém está chegando um estrumo no pé de uma flor, todo mundo acha lindo, porque aquele canal daquele estrumo, aquela essência, vai subir até o botão para nos alegrar. Mas quando essa dor chega, que é um monturo, chega nos nossos pés, para brotar a nossa alma, a gente entra em desalinho. Nós esquecemos da viagem do adubo espiritual que faz com que o nosso coração desperte para o bem maior, que é a beneficência. Que maravilha de ver completar, né? Muito bom. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos ciclos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Olha, diante de tudo que está acontecendo, nós temos que botar a barba de molho do que vem para nós. Porque está vindo particularmente falando e coletivamente falando. Exato. Estamos, parece que, recolhidos pelo vírus, mas nós estamos acolhidos pelas bênçãos de Deus
se nós continuarmos com atenção na divindade que expressa para nós, através da natureza, mostrando que o caminho é Jesus. Sim, muito bom. Que coisa maravilhosa, né? Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina, para que o teu coração e a tua inteligência, a fim de que não perca no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio de espinhos da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Não tem muito nem o que falar, né? Porque Emmanuel é muito claro, mas Jesus está nos aguardando numa porta muito estreita, se nós entrarmos no alinhamento. Aqui está falando no desalinho. E se tem os prós, tem os contras. Isso. Né? Então nós temos que fundamentar a nossa vida naquele passo firme de entendimento e sabendo que toda lição que vem através de toda manhã está anunciando que a tarde será serena se nós caminharmos nesse intervalo com consciência tranquila e querendo aprendendo a ajudar os outros. Coisa boa, muito bom. A Terra é uma escola magnífica. Cada vez que a gente estuda o Evangelho, a literatura espírita que Kardec nos trouxe, que Chico Xavier nos trouxe, nós vamos então ficando cada vez mais maravilhados, porque vamos percebendo que Deus está por nós sempre em todos os momentos. Assim como na faculdade, a maior bênção da faculdade são as lições, os exercícios e as provas, porque são elas que depois, quando estivermos formados, todo aquele conteúdo que nós aprendemos, que vai nos dar suporte em nossas profissões. Assim também, o que vai nos dar suporte depois, quando espíritos mais evoluídos, é justamente essas dificuldades pelas quais nós estamos passando. As maiores bênçãos que podemos receber de Deus são principalmente as dificuldades, porque são elas que vão nos tornando melhores, porque vão nos exercitando a cada dia, a cada ano, a cada existência, e vindo as reencarnações seguintes, tudo então vai sendo progressivo para todos nós. Então por isso que quando mais nós vamos nos adentrando ao Evangelho, a esses ensinamentos, mais gratidão nós temos a Deus pelas oportunidades, pelas pessoas que estão à nossa volta, principalmente por aquelas que nos trazem, às vezes, amarguras, ingratidão, dificuldades na vida, porque nós vamos percebendo aqui que nós estamos aprendendo mais com estas do que com aquelas que são muito fáceis de lidarmos, com aquelas que está muito fácil viver no dia a dia, porque elas não nos trazem assim, muitas dificuldades, mas até mesmo com essas pessoas que não nos trazem muitas dificuldades, tem aprendizado. Porque Deus não faz nada por acaso. Essa pandemia que todos nós nos assustamos também são bênçãos de Deus em nossas vidas, quando nós voltamos então o olhar para que tudo vem de Deus. Se tudo vem de Deus, então é para o nosso bem. E essa compreensão faz com que levemos então o nosso coração, a nossa mente, acima das nossas dúvidas. Não tendo mais dúvidas, tem o caminhar no dia a dia em prol do bem, pensando no bem, pensando em auxiliar, evoluir e trabalhar para Deus e para todos que estão à nossa volta. Todos nós estamos aqui para isso, evoluir, que entendamos isso e que abraçamos essa causa e que tenhamos Deus, o Cristo, Chico Xavier, sempre em nossos corações. Quer dizer mais alguma coisa? Não, vamos terminar, né? Terminar? Tá bom. Né? Quer que eu finalize com a oração? Pode ser. Primeiramente, nós vamos dizer para o nosso Cristo que nós clamamos tanto e sabendo que o nosso esforço é muito diminuto, é muito pequeno, é muito fracionário,
mas nós temos a coragem, a única coragem de pedir é para o Cristo, que nós sabemos que a sua fonte é maravilhosa, é constante e é permanente. E é nele que nós vamos espelhar, dizendo a todos os companheiros que nos ouvem, que essa hora que parece de aflição, nós estamos rogando a esse Mestre mergulhar o nosso organismo material para que o nosso espírito seja sustentado outra vez na prática do bem maior. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai, a espiritualidade maior, e vamos primeiramente agradecer este momento, as nossas vidas, por tudo o que passamos, as pessoas que estão inseridas em nossas vidas. Vamos primeiramente agradecer e, em seguida, esperança. Esperança de que podemos fazer melhor do que estamos fazendo. Esperança de que com os nossos esforços, com os nossos trabalhos, o mundo será um dia melhor para todos. Mais paz, mais abundância para todos. Vamos agradecer a espiritualidade maior que nos acompanhou, que esteve conosco, nos intuindo, nos ajudando. Vamos pedir para todos que neste momento estão desesperados, em agonia e em dificuldades. Vamos pedir para que a espiritualidade possa auxiliá-los, para que Deus possa estar por todos nós nestes momentos, nos auxiliando para que encontremos a calmaria necessária que os nossos corações estão pedindo nestes momentos de aflição. Vamos pedir também para todos que estão nas ruas, acamados, em dificuldades, para os que desencarnaram neste momento também, para os que estão nos hospitais em suas dificuldades. Vamos pedir para que Deus, e não é preciso nem pedir, nós sabemos, que Deus sempre sabe o que seus filhos precisam, e Ele sempre os dá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Um abraço a todos. Temos um espião. Esse não dá sossego. Fiquemos todos com Deus. Paz para todos.